Uma pescotapa reprimida. Reprimida. Mas ele tá deprimido. E aqui tá reprimida. É reprimida ou deprimida? A gente tá com a meta de pegar Pode ser 500k os dois, até né? o final do ano. Conto com a tua ajuda. Mais uma vez, a gente vai falar... E bora bater 1 milhão aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like, família. Bateu uns 750 mil. Logo mais uma plaquinha aqui pra trás. de Um Incrível Mundo de Gumball. Um dos desenhos mais legais da Cartoon Network, na minha opinião. A gente tem Toda que assistir, a trama, mano. o humor Tem. e Tem a que animação chamam muita atenção. Tem E ele que acaba não assistir. sendo só um desenho pra crianças. Assim como Hora de Aventura e outros É porque assim, ó, sendo bem honesto com vocês, quando eu comecei a assistir Hora de Aventura, dá pra notar que eu vou falar entre aspas, tá? Entre aspas, é mais adulto. E quando eu vi Gumball, eu achei mais pra criança. Deu pra entender? Tipo, eu achei mais bobinho os primeiros Me falaram episódios. que é realmente que a primeira temporada de Gumball, eu acho. Não Ah, sei é? até onde vai. Mas o início é muito bestinha mesmo. Besta. É. E aí depois vai melhorando. Aí depois melhora. Foi isso que me falaram. Deve ser isso. Mas eu também passei pela mesma coisa. Eu fui tentar ver Gumball, os primeiros episódios. Não clicou, né? Não clicou. Comente aí, vale a A gente pena? tem que dar outra chance. É, tem outros desenhos que eu também quero ver. Esse desenho é cheio de piadas de duplo sentido e até mesmo reflexões profundas, que se a gente para pra analisar com um olhar mais adulto, fazem muito sentido. Uma das coisas que mais chamam a atenção em O Incrível Mundo de Gumball é a variedade de personagens que existe. Elmore, na sua aparência, até parece uma cidade normal e meio realista, mas as criaturas que moram nela são bem diferentes do convencional. Eu acredito que deva existir personagens de qualquer coisa, e não é exagero. A gente tem banana, flor, amendoim, balão, pizza. A lista é gigante. E não é só a aparência desses personagens que é diferente. Cada um deles tem uma peculiaridade e uma personalidade diferente, o que torna todos os episódios muito interessantes. E assim como na maioria dos desenhos animados, Gravity existem Falls, alguns que a gente personagens que também são tem que ver. considerados vilões e tem uma personalidade bem ruim. Mas hoje a gente vai falar de uma personagem que é extremamente cruel. Cruel sem motivo nenhum. Essa personagem é Margaret Robinson. Tem gente que é Tenho cruel sem certeza motivo de nenhum, que tu se É. lembra dela, e lembra com raiva. A Margaret Robinson é uma das personagens coadjuvantes do desenho. Ela é a esposa do Gaylord Robinson, que a gente conhece como ninguém Gaylord? mais, ninguém menos do que Robinson. Sr. Robinson, que é o inimigo da família Robinson. Watterson. Eles são pais do Rocky Robinson, o que é bem peculiar, já que ele destoa completamente da aparência e da personalidade dos pais. Ih, será que pularam Na cerca? verdade, é um personagem muito Rapaziada. querido e gentil, principalmente com Darwin e Gumball. A Margaret e o Sr. Robinson vivem brigando, mas ela ama ele, e parece inclusive que ele é a única pessoa que ela ama, apesar de tudo. Só que mesmo amando ele, ela ainda assim é cruel com ele. E isso é mostrado logo Sério? na primeira temporada do Tóxica. desenho. A aparência É, dela é sociopata. semelhante com a aparência do Sr. Robinson. Ela é feita de tecido com enchimento, e ela tem uma peruca feita de fios de lã. Eles são basicamente fantoches. Assim como o marido, ela quase nunca é vista de bom humor. Ela não se comunica verbalmente, apenas resmunga, falando algo como meh. Na primeira temporada, é possível ouvir ela resmungando coisas sem sentido, não só esse meh característico. E assim, essa personagem é muito cruel, parecendo ser até Sério? mais cruel que o marido, Gente. que por si só já é bem chato e rabugento. Ela tem uma personalidade sádica, e isso não se deve a nenhum trauma de infância. Ela é assim porque sim, por maldade mesmo. Gente. Essa maldade é enraizada nela desde quando ela era criança. Nessa época, ela fez muitas coisas, como arrancar a cabeça de um ursinho de Gente. pelúcia, que é literalmente como se ela estivesse acabando com a vida de alguém da própria espécie. É verdade, né? Porque ela é feita de Levou verdade, seu pelúcia. irmão né? pra fora de um barco que os dois estavam, queimou a escola de Elmore e usou a lareira pra queimar o Papai Noel. Essa Tá, ela é maluca. crueldade dela é Papai muito Noel bem já é mostrada demais, ao longo de calma lá. vários episódios do desenho, começando com os primeiros episódios da primeira temporada de forma cronológica. Sim, a Margaret e o Sr. Robinson são mostrados logo no início, no episódio 4 da primeira temporada, o episódio A Dívida. Nesse episódio, o Gumball acha na cabeça dele que o Sr. Robinson salvou a vida dele, porque ele estava no meio-fio com a Anaís e o Darwin, enquanto o Sr. Robinson estava estacionando. Ele achou que o Sr. Robinson ia atropelar ele, mas ele só estava estacionando normal. E quando ele desligou o carro, o Gumball mostrou gratidão, achando que o fato dele ter parado significava que ele salvou a vida dele. Esse episódio todo gira em torno de Gumball tentando salvar o Sr. Robinson de um mal em potencial. E Margaret não aparece tanto, mas já mostra a ruindade dela ali. Acontece que nesse episódio, o Sr. Robinson iria fazer uma apresentação na escola de Elmore. E ele pergunta se Margaret vai assistir ele, e ela diz que vai, mas só pra ver ele fracassar. Ao longo do episódio é mostrado que ela não apoia
ele em nenhuma forma, nem indo buscar uma simples pastilha pra que garganta dele. E quando trouxa, chega o dia da Uma apresentação, pastilha. ele começa a cantar e ela fica de saco cheio e sai dali. No episódio O Poltergeist, Ricardo acha que a casa tá mal assombrada. Gumball, enquanto isso, tava mantendo um segredo. O Sr. Robinson tava morando no porão Oi? deles. E até certo momento, ele não mostrou reação nenhuma enquanto as crianças falavam e brincavam com ele. Ele ficava só Traumatizado, olhando coitado. pro nada. Até que em certo momento Ele ele olha traumatizou. pela janela e Meu vê a Deus. Margaret na casa deles. Ela percebe e resmunga algo como "e ainda fica me olhando" e sai. Essa é uma das poucas vezes que ela realmente diz algo ao invés de só resmungar. E nesse ponto do episódio, a gente nota que eles Gente. provavelmente se separaram. O Sr. Robinson parece desolado e fica chorando. E o choro dele ecoa pela casa. Gumball e Darwin tentam ajudar ele a se animar e lembram que a vez que viram ele mais feliz foi quando Darwin se machucou. Gumball diz que ele fica feliz com Ele tem uma dependência emocional nela. Gente, E ela... E ela tá... Mas assim, ó, não nesse Ela nível. é doida. Mas, gente, em relacionamentos que a pessoa que tá com você não te apoia nas coisas, é a pior tipo de... Isso daí é toxicidade. Assim, não... Cara, pior que isso existe, cara. Tem relacionamentos que são assim. Pior Que a tem. pessoa não te, tipo assim, não te coloca pra cima, não quer te apoiar, sabe? Não fala assim, mano, vambora. É claro que não é pra ser uma pessoa iludida também. Tipo assim, pô, o cara tá querendo... Exemplo, né? Vai torrar todo o nosso dinheiro no tigrinho, deu pra entender? Não, né, óbvio. No poker, porque ele acha que ele é foda. Não, não é isso que eu tô são falando. coisas básicas. Tipo, São coisas básicas, assim, de... Oh, fazer caminhada. Ai, você vai caminhar pra quê? você sempre desiste. Ai, você sempre não sei o quê. Blá, 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 sabe? Essas coisas. Vou começar a caminhar. Não, mas você sempre desiste. Você vem... Ah, vamos matricular na academia. Mas pra quê? Você só paga e não vai, sabe? É, gente. sofrimento alheio e começa a se machucar na frente dele. Aí eu não Mas apoio. nem isso Eu não consegue apoio. animar o Eu sou Sr. tóxico. Robinson. Enquanto isso, Nicole e Ricardo estão discutindo por causa do Só se você conseguir achar um fornecedor que venda mais barato, a gente importa bastante pro Brasil e começa a vender aqui. Aí eu apoio. Tá errado? Nem um pouco. fantasma, que o Ricardo acha que tá assombrando a casa, e o Sr. Robinson fica assistindo aquilo com um sorriso no rosto. E começa a dizer que ele e Margaret costumavam brigar assim. Até 6 vezes em um dia só, em todo lugar. E um dia ela só disse que aquilo perdeu a graça e mandou ele embora. As crianças decidem ajudar ele, tiram ele do porão e é mostrado Margaret extremamente feliz e cantarolando enquanto rega algumas flores. Ela parece estar muito melhor sem ele. Então ela começa do nada a cortar aquelas flores com uma tesoura, dando gargalhadas. que E Gumball louca. até Doida. comenta que não sabe o que o Sr. Robinson vê naquela mulher. As crianças tentam ajudar de novo, mas só pioram as coisas. E o Sr. Robinson fica muito deprimido. É o que eu falei. É dependência emocional mesmo. Foi o que eu E se disse. esconde debaixo de um lençol. O Ricardo aparece, ainda achando que ele é um fantasma, e começa a bater nele. E nessa hora, Foda. o Sr. Matou Robinson não aguenta Robinson. mais e acaba explodindo. E começa a destruir o quintal dos Watterson. E fica xingando eles e criticando o estilo de vida deles e tudo mais. A Margaret Caraca. fica vendo aquilo com um sorriso no rosto e volta a se apaixonar por ele. E os dois fazem as pazes. Basicamente, a Margaret gosta de tudo que é ruim. Gosta de ser tratada mal, de Gente. brigar, de tratar os outros mal, incluindo o próprio marido dela. Ela é uma leitora de Dark Romance! Ela pratica, né? Ela pratica o Dark Romance. No episódio O Carro, Gumball e Darwin estavam brincando no quintal e acabam jogando uma bola no quintal do Sr. Robinson. A bola até arrancou a peruca de Margaret. E quando Darwin e Gumball foram buscar a bola, Margaret sussurra no ouvido do Sr. Robinson alguma dica de como punir as crianças. E basicamente a ideia deles era fazer eles se arrependerem de mexer com eles. E os dois, como sempre, foram super doces e obedientes. Realmente se divertiram ajudando o Sr. Robinson. Só que chega um momento em que Gumball e Darwin pedem pra limpar o carro novo dele. E depois de muito relutar, ele aceita. Os dois tomam todo o cuidado pra não fazer nada com o carro, mas só de encostarem a esponja, o carro inteiro ficou completamente destruído e começa a pegar fogo. Nem preciso dizer que o Sr. Robinson ficou absurdamente nervoso com isso e até chamou a polícia. Gumball e Darwin se escondem e descobrem que a família toda meio que ajudou a destruir o carro em horários diferentes do dia. Como a polícia não podia prender ninguém porque não tinha nenhum mandado pra isso, o Sr. Robinson e a Margaret decidem se vingar, destruindo o carro dos Watterson, que
inclusive já estavam saindo de casa pra pedir desculpas. O policial tentou impedir, mas Margaret foi pra cima dele, mostrando que nenhuma autoridade é capaz de parar os atos cruéis dela. O policial acaba eletrocutando ela com um taser e eletrocuta o Sr. Robinson, maneiro. que também foi pra cima dele. No Foda. final, os dois são presos e o policial até comenta que os Wattersons moram com monstros. O que mais chama a atenção nesse episódio e mostra a Gente, que crueldade, loucura. principalmente de Margaret, que foi a pessoa que deu a ideia de fazer as crianças de empregadas pra aprenderem a lição deles, é que não só as crianças, mas a família toda são extremamente gentis com o Sr. Robinson e com a Margaret. E mesmo assim, os dois têm tanto ódio dentro de si que continuam fazendo coisas ruins com eles. É, porque tem gente que é ruim, ué. Tem No gente episódio que é O ruim, Chefe, né? Não é? quando o Sr. Robinson passa mal de tanto estresse e o seu enchimento sai pra fora, ele é levado pro hospital. E na ambulância, a Gente. Margaret simplesmente rouba o dinheiro dele. Quando mostra o Sr. Robinson no hospital, Vale, ele meu chama Deus. pela Margaret, mas é mostrado que ela tava na praia com vários caras aproveitando. Rock, o filho deles, acaba doando o enchimento pro pai. E quando eles finalmente conseguem levar o filho deles pro hospital, a Sra. Então, Robinson filho- chega com um véu de noiva. O filho Ui, dele... ele chegou com o véu de noiva. O filho dele não é filho dele! Com certeza não. E diz pro cara que ela casou e ir embora. Ela Não. basicamente achou Não, que o Sr. não, Robinson ia morrer. E aproveitou a situação em que eles estavam pra atrair ele, curtir e se casar com outra pessoa. Era basicamente isso que a gente Caraca. comentou ali antes. Ela parece amar o marido, mas mesmo assim é absurdamente cruel com ele. E como se já não bastasse todos os episódios mostrando a maldade dela, Assim, dá pra mostrar que ela não tem sentimentos, né? É. Ela é uma pescotapa existe mesmo. literalmente um episódio chamado A Malvada, que gira totalmente em torno dela e da maldade dela. O episódio começa com a Margaret dando nozes pra esquilos, mas acaba atraindo o Gumball e o Darwin, que ficam confusos em ver ela naquele parque, já que, segundo ela mesma, ela só gosta de sofrimento alheio. Ela entrega pacote de nozes pra eles entregarem pros esquilos, e eles começam a alimentar eles. A cena é bem fofa, mas na verdade tinha café naquelas nozes. E os esquilos ficaram loucos e começaram a atacar todo mundo naquele parque enquanto ela assistia e dava risada. O policial Caraca, apareceu ela é do mal e perguntou mesmo. quem era o responsável por aquilo. E a Margaret culpa o Gumball e o Darwin, que acabaram tendo que fazer serviço comunitário. Os dois começaram a debater sobre o fato de não Gente. existir bondade nela. O Darwin acredita que não exista pessoas verdadeiras Não existem pessoas más, existem pessoas normais com atitudes ruins. Isso é um pensamento filosófico, né? E o outro vai falar que o ser humano é inatamente ruim. Vai ser isso? ruins, e sim pessoas normais que fazem maldade porque são infelizes. O que é um ponto de vista meio otimista pessimista se a gente parar pra pensar. Mas nesse momento ela É otimista. É um ponto de vista otimista. aparece É. tentando atropelar os dois e começa a mostrar uma cena musical tá, dela não. dançando e Ninguém fazendo pensa maldade não. por onde passa. Como sempre, o Gumball continua dizendo que não existe bondade naquele coração, e o Darwin diz que vai provar que ela tem sim bondade dentro dela. O episódio corta pro Darwin e pro Gumball no hospital, e eles estavam de frente pra enfermeira. A Margaret sai correndo empolgada pra ver eles confessarem que mentiram, que não tinha acabado a luz e que todos os pacientes estavam bem. Sim, ela ficou empolgada com a possibilidade dos pacientes estarem machucados. É engraçado que nessa parte é Meu levantado um amigo do questionamento sobre ela já ter sido um bebê inocente um dia. Mas o Gumball refuta isso, pegando a etiqueta dela e lendo que na verdade ela é feita de 70% algodão, 30% poliéster e que foi feita nos poços ardentes do submundo. Ela continua causando caos, e o Gumball e o Darwin decidem descobrir o porquê ela é Tá, desse então jeito. ela O plano é deles é falar com o bizarra, Sr. tá. Robinson. Ela Eles é o limpam a Demônio em forma de casa dele fantoche. pra Meu talvez Deus. achar alguma coisa que explique o porquê ela é assim. Quando eles acham os pertences dela, eles vasculham pra tentar descobrir se ela sofreu algum trauma na infância ou algo do tipo. Eles acabam encontrando o álbum de fotos dela e ela parecia ter tido uma infância normal. Na verdade, não tão normal, porque é nesse episódio que a gente descobre que ela tacou fogo na escola, que nem a gente tinha falado no começo do vídeo. Ou seja, ela sempre foi assim, desde bebê. Então, nisso do nada o Sr. Robinson aparece, Tem um filme, né, que é Precisamos Falar sobre Kevin. É. Que ele mostra o ângulo de uma mãe que tem um filho que é pescotapa. Sim. E é assustador, cara. Tipo assim, o que você faz? É terapia desde... Eu acho que Se você conseguir identificar desde cedo, né? Ele era claramente identificável, viu? Aí Tipo é assim, foda. tem um momento que ela perde a cabeça e quebra o braço do Kevin. Sem querer. Acontece. Uhum. E ele fica normal olhando pra ela. Aí ela fala tipo assim, leva ela no hospital, ela tá se culpando bastante. Fala, não, eu vou te dar sorvete. E ele fica só, não, tudo bem então. É o nosso segredo. E, tipo, mano, assustador, cara. Loucura. Mano, é assustador. E era só com a mãe que ele fazia isso, sabe? Credo.
Uau! Eu não quero mais saber de depressão. Margaret é e sempre vai ser um mistério, e que nada aconteceu na vida dela pra justificar ela ser assim. Nessa parte, o episódio corta pra uma parte em que o Darwin finge estar se engasgando com um ovo de Páscoa, e acaba jogando ele pra longe. A Margaret sai correndo preocupada com um ovo, come ele e tira um brinquedo de dentro, que ela joga, e o Darwin acaba inalando e se engasgando de verdade dessa vez. O Gumball vai tentar ajudar, mas o Darwin vai pedir pra ele pedir ajuda da Margaret. Só que ela ficou olhando ele e sorriu pra ele enquanto ele engasgava até quase perder o ar. Ela literalmente viu uma criança se engasgando e quase morreu. E sorriu, fechou a porta e não ajudou. É aqui que o Darwin finalmente aceita que ela realmente é uma pessoa muito ruim. Ele diz que ela tem que pagar pelas ações dela. O plano era deixar a chave na porta do carro deles, esperar a Margaret roubar o carro e tirar uma foto pra mostrar pra polícia. E o plano deles é incriminar ela. E esse plano realmente dá certo. Só que ela pega o carro e entra no shopping e começa a atropelar todo mundo. Oxi, virou Carmageddon. E ainda assim, ela consegue incriminar o Darwin e o Gumball, que ficam indignados com a falta de justiça em Elmore. Mas o karma acontece e ela bate o carro. O carro explode e ela acaba sendo atropelada por uma ambulância e o episódio acaba. No final teve justiça pra ela, mas ela não aprendeu com os erros dela, porque na verdade ela continua sendo a mesma pessoa. No episódio O Aplicativo... Não, mas não tem o que fazer pra essas pessoas assim, tipo assim... Tipo, se tem a pessoa pessoa... ela é assim, velho. Não vai ter... É psicopata ou é sociopata que não sente... Empatia? Não sente empatia. Eu acho que é os dois, não consegue sentir... Tem um bagulho que é... Nada pelo Nem todo próximo. sociopata é um psicopata, mas todo psicopata é sociopata. Não tem um bagulho desse? É, tipo um rolê... eu acho que é isso mesmo. O Rock vai reclamar que ele não tem ninguém. Então o Gumball e o Darwin ajudam ele a usar um aplicativo de relacionamento. Só que quando você rejeita uma pessoa nesse aplicativo, ela é ejetada pra cima. Em certo momento, o Rock conversa com uma pessoa que tinha uma foto com uma máscara branca. Gumball vê que a pessoa conversa com resmungos, que nem a Margaret. Isso vai deixar ele desconfiado, que arrasta pra cima pra ejetar ela. E na mesma hora, a Margaret é ejetada pra cima. O que indica que ela tava traindo o marido dela de novo num aplicativo de relacionamento. Deus. Esse episódio é mega bizarro se a gente parar pra pensar, porque em certo momento ela dá match com o próprio filho, e isso é realmente muito estranho. E tudo que a gente comentou até aqui não é mostrando o lado totalmente ruim dela. Pelo menos não o lado mega cruel. É verdade, porque se tipo assim... Sim. Não. Meu Deus! Horrível. No episódio O Amor, Boberto diz que tá apaixonado, mas não sabe O Boberto é pica, tá? O nome de um dos meus HD é Boberto, sabia dessa? Foda. Boberto é a pica. definição de amor. Então o episódio gira em torno de mostrar o que é amor pro Boberto. Alguns casais são entrevistados e eles dizem o que é amor na visão deles. Nisso começa a passar um slide das definições de amor. Na definição, o amor é estranho, mostra o Sr. Robinson e a Margaret. Inclusive nessa parte, o episódio faz uma referência direta a Up, Altas Aventuras, naquela cena triste que mostra a história do casal. Nessa cena é mostrado que desde quando eles se casaram, eles meio que pregavam peças um no outro, amarrando um sapato do outro, sabotando o carro e coisas assim. Só que desde que o filho deles nasceu, eles brigavam muito, e o relacionamento dos dois se baseava só nisso, mas eles parecem felizes dessa forma. Os dois se completam e vivem bem assim. Não é a forma ideal de se amar, não é a coisa mais saudável do mundo, mas a senhorita Margaret parece realmente gostar um pouco do Sr. Robinson, do jeito dela. Ok, mas depois de ver isso tudo, a gente para pra pensar, o que é maldade? O que a gente pode usar pra categorizar a maldade de uma pessoa? Porque isso aqui pode ser só um personagem de desenho animado, mas na vida real existem muitas pessoas como a Margaret, algumas inclusive chamadas Karens, enfim. Segundo a Pixar... Não. Aí já... Não, assim, Não. eu entendo o conceito, mas eu acho que a Margaret, ela realmente é uma pessoa sociopata. É, com certeza. Não que ela é uma Mas- Karen só porque ela gosta de implicar e tal, não. Porque Karen não necessariamente... Ela ela vai- tipo assim, ela é chata, ela enche o saco. Mas não necessariamente ela faz maldade com as pessoas. De tipo... Nesse nível, né? Nesse nível de ver uma pessoa sufocando e deixar pra lá. É, Entendeu? eu acho que não. Porque eu acho que a Margaret, ela realmente ela é sociopata. Psicologia, para categorizar uma pessoa como uma má pessoa, é preciso de 3 critérios conhecidos como a tríade obscura. Esses critérios são narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. Uma pessoa narcisista é muito centrada em si, sonha em ter poder ilimitado e necessita ser admirado o tempo todo, em que para isso ela tenha que manipular as pessoas ao redor dela. Uma pessoa narcisista vai inclusive se fazer de vítima e culpar os outros pelos erros dela. Já a psicopatia define alguém normalmente pouco confiável, manipulador e desinteressado pelos sentimentos de outras pessoas, muitas vezes fazendo coisas absurdamente cruéis para chegar em seu objetivo, sem se importar com as consequências desde que esse objetivo seja alcançado. E o
maquiavelismo é quando a pessoa tem atitudes cínicas e adota estratégias com o único propósito de defender os próprios interesses. Todas essas coisas são bem parecidas se a gente colocar dessa forma mais rasa, mas tem as suas diferenças. Eu não vou citar aqui o que caracteriza um ou outro, porque a gente não quer que vocês busquem diagnósticos online, e também porque a gente não tem um conhecimento mais amplo disso. Assistindo principalmente ao episódio focado na Margaret Robinson, a gente pode ver que essas características são vistas nela. Claro que a gente não tá aqui pra diagnosticar ninguém. É apenas uma análise comparativa de uma personagem com um conceito que parece estar sendo abordado aqui nesses episódios. A Margaret se delicia da desgraça alheia, não se importa com ninguém além de si mesma, quase não se importa nem com seu próprio marido e não parece ter uma relação próxima com seu filho. Ela é assim desde que nasceu, nada fez ela ficar dessa forma. Ela é só uma pessoa muito ruim, inclusive segundo a psicologia. Ela parece amar o marido, como a gente disse aqui, mas se a gente analisar um pouco mais, parece que ela gosta mais de estar com ele por conveniência, por ele ser alguém que ela pode ser ruim o dia todo. Tanto que quando as brigas não ficaram mais tão calorosas assim, ela decidiu terminar com ele. Na minha opinião, ela é um dos personagens mais cruéis dos desenhos, simplesmente pelo fato de não ter nenhum motivo pra tanta ruindade, até pra quem fez o bem pra ela. Não que maldade seja justificável, nenhum ato de crueldade tem justificativa, mas eu acho que vocês entenderam o ponto aqui. Não tem ninguém que é capaz de mudar a mente dela, nem mesmo Meu Deus, que bizarro. Assim, mas todos os personagens que são, por exemplo, sociopatas, não tem como mudar o rolê. Tipo, psicopatas também, tipo, não tem o que fazer, tá ligado? Tem vários, o Coringa, não dá pra mudar o Coringa, tá ligado? Ele simplesmente não dá pra mudar porque ele é daquele jeito, né? Aí tem várias formas, né, porque ele ficou daquele jeito, né? Várias tentativas de explicação, mas tem vários personagens aí que é ruim porque é ruim e acabou, ponto final, né? Mas assim, o que é importante falar aqui é sobre a simplificação que eu tava vendo aqui, né? Tentar não simplificar o que é maldade em apenas 3 dimensões, né? Então, assim, o ser humano é complexo, tudo é muito complexo, e quando a gente resume isso a poucos pontos especificamente, a gente, igual o próprio Ico falou, a gente tenta resumir e diagnosticar as pessoas, igual a gente também tava tentando fazer aqui, né? Sem saber porra nenhuma. E, mano, pessoas boas podem fazer coisas ruins, assim como pessoas ruins podem fazer coisas boas, e assim como tem pessoas que elas não necessariamente sentem o mesmo que a gente sente, que a média da população sente, entendeu? E a gente vai classificar essa pessoa como sendo uma pessoa não apta a viver em sociedade. E nem também toda pessoa que é psicopata, ela necessariamente vai sair matando por aí, porque não. Obviamente. A maior parte das pessoas que tem esse tipo de traço, se tratado, ela consegue ter uma vida. Não vai ser igual porque ela não sente igual, ela não tem a capacidade de sentir igual, ela não vai sentir igual mesmo. E é isso, né? Mas eu acho que isso buga muito a gente pela necessidade de justiça que a maioria das pessoas sente. E não só justiça, mas de vingança. A gente quer que a pessoa sinta dor, ou sinta culpa, ou sinta alguma coisa. Quando a pessoa não sente nada, isso mexe com a gente, não é com a pessoa. Então, assim, como assim a pessoa não sente nada? E isso incomoda, tá ligado? Como ela fez o que fez e não sente nada? E isso buga a nossa mente, porque a gente não é capaz de fazer isso, né? Nilce, isso não é só um vídeo, isso é um aprendizado. Próprio karma. Eu não quero ver ninguém reclamando de só ter Hora de Aventura nesse canal. Olha o Gumball aqui. Olha aí, exatamente. É isso, pessoas. E aí, o que acharam da nossa discussão? Foi um vídeo interessante. Vídeo muito interessante. Eu adorei. Comente aí o que vocês acharam.